Vestibulando, vamos agora para uma questão de separação de mistura aí, bem interessante para vocês, pode ser cobrada aí na química, né, nas questões iniciais. Para separar os componentes de uma mistura, foi realizada a seguinte sequência de operações. Aquecimento, primeiro aqueceu a mistura, depois adicionou água e filtrou, e depois colocou para evaporar. Aí ele pergunta, esse procedimento é recomendável para a seguinte mistura? Aí vem areia, açúcar e sal, carvão, areia e água, ferro, enxofre, iodo, gasolina, sal de cozinha. Então ele deu aqui as opções. Então, ó, nós temos uma mistura que eu quero separar essa mistura. Primeiro aquecendo, depois adicionando água e filtrando e depois colocando para evaporar. Através desses três processos aqui colocados em cima, qual é o ideal para separar exatamente essas substâncias que estão aí na mistura, ok? Então, ó, nós temos aqui a parte de aquecimento, né? Aqueceu, você lembra aí a parte do iodo, né? Sublimação, tá certo? A passagem, vocês estudam bem essa passagem. Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Então, caberia bem aqui no iodo. Adição de água, se eu tenho um sal de cozinha e coloco água, né? Tá certo? A areia vai ficar lá embaixo, eu espero um certo tempo, a areia vai ficar lá embaixo, a água vai ficar em cima, há uma certa decantação da areia lá embaixo, né? E o sal de cozinha, ele vai ficar aí dissolvido na água, tá certo? Se você dissolve ele, e se você for filtrar, você consegue separar, areia, né? Separar a areia e passa só a água com sal de cozinha, já que o sal de cozinha, a gente entende aí que ele está dissolvido na água. E depois você põe para evaporar. Evaporar, você vê muito isso lá em Macau, né? Para produzir o sal, você pega a água do mar, né? Separa devido ao sol, aquecimento, a água evapora e só obtém o sal, ok? Então, aquecimento, adição de água e filtrar e evaporação daria para separar uma mistura que você tem lá, iodo, sal e areia junto, tá? Então você, através desse procedimento, você poderia provocar essa separação de mistura. Uma questão interessante, só para relembrar alguns conceitos, o professor Dilermando vai complementar para vocês aí. Bom, essa parte de separação de misturas homogêneas, heterogêneas, eu acho que tem uma chance bastante razoável, Luiz Carlos, de encontrar isso aí na prova do vestibular. O Dilermando aí, professor. Então, veja bem, quando você tiver uma mistura qualquer, você deve avaliar as substâncias que compõem a mistura e estabelecer um método que seja eficaz para separar o componente que lhe interessa. No caso aí dessa mistura de iodo, sal de cozinha e areia, se você tentar filtrar no começo, não vai conseguir. Não vai conseguir por quê? Porque o iodo é sólido, a areia é sólida e o sal de cozinha também é sólido. Então não dá para filtrar um sistema contendo sólidos. Aí você tem que procurar uma maneira qualquer de excluir um dos componentes. Jogar água dentro funciona? Não, porque o iodo também vai se dissolver na água, dando aquela solução amarela que vocês conhecem de utilização como solução antimicótica, usada para pano branco e coisas desse tipo assim, né? Como solução do Lugol, corante para lâminas e etc. Aí o iodo iria se dissolver e o sal também iria se dissolver. Nesse caso aí não resolve o problema. Se você promove o aquecimento, cloreto de sódio é iônico, ponto de ebulição muito alto. A areia, ponto de ebulição também muito alto. Mas o iodo tem a propriedade, veja, I2 são moléculas apolares. Essas moléculas apolares normalmente têm um ponto de ebulição mais baixo. Então, por aquecimento, o iodo que está no estado sólido passa direto para o estado de vapor, vapor de iodo, que usando um recipiente, a aparelhagem adequada, você pode condensar esse vapor lá na frente, provocar a ressublimação dele, cristalizar a substância como sólido. Aí, depois que todo o iodo é eliminado do sistema, você teria sal e água. E aí, você tem um componente solúvel e um componente insolúvel em água, né? Então, nada mais razoável do que usar a água como um meio, como veículo. A água vai dissolver o sal e vai deixar a areia separada. Só que os dois estão no mesmo sistema ainda. Tá a areia lá embaixo e em cima uma mistura de sal
e água. Aí basta passar por um filtro. Quando você passa por um filtro, a areia é retida. Passa uma solução de cloreto de sódio. E aí, como separar a água do sal? Aí tem duas maneiras. Você pode separar por destilação ou por evaporação. Evaporação quando você não tem interesse em reter o solvente. Você pode perder o solvente. Se você tiver interesse em manter o solvente que está sendo utilizado, então, na verdade, você emprega a destilação. Destilação, gente, que esse aí é um método que vale a pena, sabe, você dar uma pensadinha nela. Para que é que se usa a destilação? Destilação se usa para separar componentes de uma mistura homogênea, onde um componente é sólido e o outro componente é líquido, ou misturas homogêneas onde os dois componentes estão no estado líquido. Quando os dois componentes estão em fase líquida, aí requer um controle de temperatura para poder separar esses componentes. Por exemplo, na produção de álcool a partir da cana-de-açúcar, o cara pega o melaço de cana, né, prensa a cana, tira o melaço, inocula um agente fermentador, normalmente do gênero Saccharomyces. Esse agente vai se alimentar do açúcar que existe naquele meio. E na medida que ele vai consumindo açúcar, ele vai produzindo álcool e vai produzindo gás carbônico, vai produzindo CO2. CO2 que vai sendo lançado fora da atmosfera. Quando o teor de álcool chega ao ponto mais alto possível para aquilo, deve-se parar o processo fermentativo, porque senão aquilo lá avança até chegar a vinagre. Então, naquele momento, se tira a capa de agente fermentador e daí se faz a destilação. Só que tanto o álcool como a água são líquidos. Aí se destila fazendo o quê? Aquecendo no ponto de ebulição mais baixo, no ponto de ebulição do álcool. Aí o álcool evapora e a água vai ficando dentro do recipiente. Só lembrando que o álcool que é obtido por esta técnica é o álcool hidratado, o álcool que é vendido em posto de gasolina. E este álcool hidratado, ele tem normalmente 95%, mais ou menos 95%, 96% de álcool e 5% água. Não tem como eliminar essa água residual. Por quê? Porque a mistura se torna azeotrópica, certo? Então ela vai entrar em ebulição na mesma temperatura. Então sempre a composição vai ficar essa. Depois que o álcool hidratado é obtido, então a indústria química pode, a partir desse álcool hidratado, obter o álcool absoluto. No álcool absoluto, o que é que se faz? Se coloca cal dentro da água. Aí a cal reage com a água, formando hidróxido de cálcio e libera o álcool etílico 100% puro, que é chamado de álcool absoluto, usado, por exemplo, na perfumaria, né, na produção industrial de perfumes. Tá?